Olá, começa agora o Segunda Impressão. No dossiê do Caderno 1 dessa edição, vamos revelar como vivem as pessoas que estão sempre em posição de reservas. Você vai conhecer também um pouco sobre os mortos do cemitério do Bonfim, que fizeram a história de Belo Horizonte. No Caderno 2, você confere 2 dicas culturais, uma de um filme e outra de um livro. Fique conosco, o Segunda Impressão está no ar. Eles estão sempre na sombra. Professores substitutos, alunos eternamente à espera de aprovação no vestibular, amantes que não podem andar de mãos dadas. O que pensam, desejam e sentem essas pessoas que vivenciam diariamente a condição de reservas? Confira a reportagem de Mariana Campos e Rayane Santos. A aluna Francine Perácio sofreu durante 2 longos anos a condição de reserva, estudando incansavelmente para prestar vestibular de medicina, e descobriu que essa não era sua vocação. Eu fazia cursinho, horário integral de manhã e à tarde, conciliava com algumas salinhas de redação à noite. Os dias que eu não tinha aula à tarde, eu fazia salinha de biologia e física, e fiz aulas particulares também de matemática. Eu diria que eu conseguia dormir 7, 6 horas por dia. Até os finais de semana também eu me dedicava aos estudos, eu não tinha vida social, eu não conseguia sair para encontrar meus amigos, eu não conseguia ir à minha casa no interior. Todo esse aparato me gerava um custo muito grande para mim. Priscila, nome usado para preservar a identidade da entrevistada, é uma das milhares de mulheres que ocupam a posição de amante. Ela conta que muitas das vezes suportava humilhações que sufocavam suas próprias vontades para viver um amor ilegal. Bom, eu tive várias experiências, assim. A primeira que eu tive, eu ficava com o rapaz, eu descobri que ele tinha uma namorada mesmo, um namoro sério. E mesmo depois de descobrir que ele namorava, eu continuei ficando com ele. Eu já era amante sem saber, então depois que eu descobri, eu continuei. Eu fiz ele optar entre eu e ela, ele terminou com ela e ficou comigo. Nós namoramos mais 2 anos. Aí depois eu descobri que ele me traiu de novo, me traiu não só com ela mesmo, mas com outras. Eu me relacionei com um homem casado, eu não sabia que ele era casado. E atualmente eu estou no relacionamento que o rapaz é meu namorado e esse eu também já sabia. O professor Gustavo trabalha há anos na rede estadual de educação, com a condição de professor substituto. Ele conta os anseios, desafios e dificuldades de ocupar uma posição que não é sua. É um processo meio complicado porque você vai às designações e aparecem vários professores e muitas das vezes você sai de lá frustrado, vai para outra designação, o processo é o mesmo, muitas vezes você não sai com a vaga, você está disposto a trabalhar, mas muitas das vezes você não vem com resposta positiva, né? Meus pais, desde o início, falavam comigo para mim focar em federal, porque eles não conseguiriam bancar uma faculdade particular. Eu tentei as particulares todas aqui de BH, fora eu tentei em Barbacena, tentei a Federal de São João, Juiz de Fora, e pelo SISU eu tentei Vale do São Francisco, no Amazonas, e Viçosa. Eu descobri que eu odiava química, e não tem como você fazer medicina não gostando de química. Eu assumi e tive que lidar mesmo com a situação de saber que ele estava com ela, quando ele estava com ela e quando estava comigo, e a gente sempre ficava escondido, né? As pessoas não poderiam saber. Mas com o passar do tempo do relacionamento e até do meu amadurecimento, que foi quando eu pedi ele para poder optar. Porque já estava uma situação que eu não conseguia mais encarar, de assumir esse papel assim, de amante, porque não é fácil. É complicado você saber que você realmente é a outra mesmo, é a segunda opção. Estava procurando por uma vaga desde a partir do 2º semestre, quer dizer, em agosto, e só agora em outubro que eu consegui. Olha, a maior dificuldade que eu vejo são os alunos, porque quando você fala em matemática, eu acredito que um percentual aí de 85% não gostam da matemática. A mesma situação que eu estava vivendo quando eu estava fazendo cursinho para medicina, eu também vivi na arquitetura. A gente tinha que virar à noite para entregar projetos, eu ainda fazia estágio, então era uma correria muito grande. Então, assim, eu não tinha mais vida social, eu estava muito estressada, eu não conseguia mais
ir para aula. Eu acordava de manhã desesperada. Meus pais nunca definiram um curso para me fazer, eles sempre me apoiariam em qualquer um que eu escolhesse. Mas minha mãe deixou muito bem claro que dessa vez eu teria que realmente pensar direito, porque eu já tinha passado por 2 tentativas e mesmo estando nova, eu deveria formar agora no curso que eu escolhesse. Então eu pensei bastante, pesquisei. Desde que eu me formei, desde que eu me graduei em 2005, eu comecei a lecionar a partir de 2007. Então de 2007 até 2012 sempre como designado. O professor designado, ele é o professor que não foi aprovado no concurso. E o concurso, assim, a gente não é sempre que aparece concurso. Quando aparece, são poucas vagas e uma infinidade de professores, de candidatos. E enquanto não surge o concurso, quando você não é aprovado, sempre aparecem essas vagas como designado. E no meu caso, como eu não fui aprovado, eu, na verdade, cheguei a fazer apenas um concurso. E apareceu e eu estou indo nessa rotina aí como designado, né? No início é um pouco complicado para os alunos, até você se apresentar, né? Eles também te conhecerem. Pra sair para um barzinho com ela que ele vai, então comigo sempre vai ser escondido. Em relação ao que os outros vão pensar de mim, eu não vejo muito problema, porque eu não conheço a namorada dele, então eu não tenho nenhum tipo de relação com ela, e o relacionamento dos dois, quem deve esse respeito, essa fidelidade para ela é ele, não eu. Eu não sinto culpa, não sinto medo também, nem nada desse sentido. O Cemitério do Bonfim é o mais antigo da capital mineira e é testemunha de parte significativa da memória de Belo Horizonte, que é expressa por meio da memória de pessoas sepultadas no local. Eu fui até o Bonfim para descobrir as histórias dessas personalidades e como estão sepultados. Os que vão morrer saudam os mortos. Eis a tradução da saudação na entrada do Cemitério do Bonfim, que mais do que saudam aqueles lá enterrados, podem nos contar e ensinar muitas histórias de Belo Horizonte. O Cemitério do Bonfim, ele é o primeiro cemitério da capital. Aqui ele vai reunir uma série de, não apenas de histórias, de lendas, mas o seu acervo guarda um grande exemplar de nomes de pessoas que viveram na cidade, famílias tradicionais, personagens políticos, personagens religiosos. Ao mesmo tempo em que ele é um lugar que guarda, né, que é o lugar do sepultamento, dos mortos, ele é o lugar da memória, da lembrança, da história da própria cidade. Dentre as histórias do cemitério estão nomes políticos, não apenas de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. Raul Soares, grande político, é um dos que estão sepultados no local. Quando o seu Raul morreu, ele morreu no ano de 1924, ele foi enterrado num túmulo modesto, mas o governo mineiro entendeu que era necessário construir um túmulo que o homenageasse. Planejou e construiu este túmulo, ele ficou pronto em 1926, onde aqui é homenageado o morto ilustre durante muitos e muitos anos. Esse foi um monumento que tinha na cidade, né? As pessoas de longe avistavam o túmulo do Raul Soares. E até hoje ele é o maior túmulo, é o túmulo mais monumental que nós temos aqui. Outro túmulo, considerado tesouro construído no local, com estilo Art Deco e linhas retas, é do ex-presidente de Estado, Olegário Maciel. E aqui o túmulo do senhor Olegário Maciel, ele foi construído exatamente no momento, na década de 30, quando esse estilo estava muito em voga aqui na capital. Então, você pode observar, analisando a estética arquitetônica do túmulo, que é um túmulo mais vertical, com mais linhas. O elemento alegórico e escultórico que aparece, ele é mais sintético. Então, nós temos aqui, no túmulo está representado os valores do seu Olegário Maciel dentro de uma tríade, que é a lei, a justiça e o trabalho. Mas todos são elementos estéticos bem sintetizados, bem característicos do estilo Art Deco.
Então, Marcelina, além de personalidades políticas e públicas, nós também temos personalidades religiosas. Você poderia nos contar um pouco de como que é a devoção de carinho, de fé das pessoas nesses túmulos? Sim, aqui no cemitério do Bonfim nós temos 3 grandes túmulos que são motivo de devoção religiosa. Nós temos a menina Marlene, nós temos a irmã Benigna e aqui, de maneira particular, nós temos o túmulo que pertenceu ao padre Eustáquio. Representando e resgatando a memória do esporte mineiro, na quadra 24 está sepultado Roberto Batata. Ele foi um jogador do Cruzeiro na década de 70. Ele estava no auge da carreira dele, em 1976, e ele morre num acidente trágico. Foi um acidente de carro que consumiu a vida dele de uma forma prematura. A cidade de Belo Horizonte, de maneira geral, sentiu muito a morte desse jovem talento do esporte. Ele está enterrado aqui no cemitério do Bonfim e ele merece, né, esse lugar de memória, de estar na memória da população belo-horizontina, daqueles que gostam de esporte, e não apenas dos torcedores do Cruzeiro, mas da cidade em si. O cemitério do Bonfim é o espaço também que abriga personalidades da arte e da cultura. Um exemplo é o Domingos Xavier, mais conhecido como Monsan. Ele seria o que nós chamaríamos hoje de designer gráfico e atuava fazendo as capas de revistas, por exemplo, a revista Belo Horizonte. Quando ele faleceu, o túmulo dele foi planejado e decorado por uma amiga dele, que é a Jane Milde. E estas são as personalidades sepultadas no cemitério do Bonfim que fizeram a história de Belo Horizonte. Você já viu o filme Namorados para Sempre? Ou já leu o livro A Máquina de Revelar Destinos Não Cumpridos? Confira as dicas culturais da repórter Larissa Pimenta, que nos mostra essas 2 obras. Você já viu? Namorados para Sempre é um longa que foge do clichê romântico. É feito sem rodeios e com um diálogo bem simples. O longa do diretor Derek Ciafrance conta a história de um casal que passa por uma crise no casamento. Jim, insatisfeito com o rumo que seu relacionamento com Cindy estava tomando, consegue levá-la a um motel longínquo, com ares futuristas, para uma noite de sexo e tentar remediar as feridas da relação entre o casal. Durante a noite, vários flashbacks da história dos dois são mostradas. Namorados para Sempre pode até te fazer torcer por um calmante final feliz. O nome original do filme é Blue Valentine, que no Brasil teve a má sorte de ser chamado de Namorados para Sempre. Por ter sido traduzido assim, quem assiste o filme se surpreende com o contexto, que é bem diferente do que indica o título. Namorados para Sempre é um filme que você precisa ver. Você já leu? O livro A Máquina de Revelar Destinos Não Cumpridos, do autor Vário do Andaraí, recebeu o 2º lugar no Prêmio Jabuti, na categoria Contos e Crônicas. Vário do Andaraí, pseudônimo de Helder Figueiredo, conta um pouquinho da sua rotina como taxista, mesclando humor, poesia e filosofia. Podemos entender que essa máquina do título é o próprio táxi, dentro do qual Vário revela várias histórias dos passageiros que leva. Em 33 crônicas, o taxista conta casos que presenciou em seu táxi na Cidade Maravilhosa. Através da poeticidade e humor da obra, o leitor tem vontade de embarcar na viagem da Viatura 55. O Segunda Impressão fica por aqui. Outras informações você acompanha no canal da UniBH TV no YouTube. O Jornal Impressão versão impressa pode ser lido na íntegra no endereço que aparece aqui na tela. Eu fico por aqui e até a próxima edição.